Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que está acontecendo no mercado nesses últimos dias, o que tem mexido com as cotações do cereal aqui no Brasil, também na Bolsa de Chicago. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista de mercado da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, bom dia. O prazer é sempre nosso estar com vocês e com todos os ouvintes de Notícias Agrícolas, viu? Bom dia a todos. Roberto, a gente, das últimas vezes que a gente conversou, a gente já esperava, né, esse movimento de cotações altas, sustentadas aqui no Brasil, mas nos últimos dias a gente teve grandes elevações nesses preços, né, a B3 chegando aos R$ 96 para o contrato de maio, o indicador CPEA também beirando aos R$ 90. O que tem sustentado essas cotações tão altas nesse momento? Bom, primeiro, acho que a gente realmente, nas últimas entrevistas, a gente falava a situação que estava o cenário do mercado de milho, que os preços iam um pouco mais adiante, naquela época buscando um pouco paridade de importação, não houve movimentos de importação de milho, e o mercado então avançou com os estoques de passagem muito baixo, né? E com uma safra de verão, um volume menor do que a do ano passado, com problemas de qualidade, com problemas de quebra de produtividade no sul do país, né? Então, assim, foi uma sucessão de fatos, né, que a gente teve aí para que os preços subissem ainda mais, principalmente depois de um fevereiro que ele ficou meio lateralizado, meio parado, mas era algo já esperado para março. E por que esperado para março? Principalmente por conta da foco na colheita da soja e na movimentação na logística da soja. Tá? Então, o fator principal que nós tivemos não foi nem tanto o dólar subiu realmente, mas nós não estamos falando em ter que importar produto nesse momento, porque a gente não tem nem espaço em portos para importar produto, que agora o foco também é soja, daqui até julho, né? Então, a questão principal da alta dos preços que aconteceu aí no comecinho do mês de março, né, finalzinho de fevereiro, começo de março, foi em função de questões logísticas. Na verdade, esse fator, ele acontece todo ano, tá? Só que esse ano foi agravado pela situação de termos uma safra de soja volumosa, um recorde de produção, algo ao redor de 133 milhões de toneladas, 134, né? Aliado com alta nos combustíveis, né? E uma absorção dos veículos da frota nacional na colheita da soja. Então, isso já acontece, como te falo, todo ano, né? O que acontece no mercado de milho? Como a prioridade no mês de março é a soja, né? As indústrias, elas procuram, na verdade, produto próximo da sua unidade, que eu quero dizer que o mercado fica bem regionalizado, né? Então, as indústrias de São Paulo vão procurar milho aqui próximo de São Paulo. E por quê? Porque existe uma dificuldade na logística de milho de fora do estado. E foi isso que aconteceu. Ou é isso que está acontecendo neste momento, tá? Então, nós tivemos uma explosão nos fretes como a gente nunca viu antes, mas também esperado, né? Então, o produtor não baixou o seu preço nas origens, e aí você agrega uma alta de fretes que em alguns lugares até dobrou, tá certo? Então ficou inviável trazer produto de outros locais. Aliado a isso, nós estamos com um estoque de passagem extremamente curto e com uma safra de verão que mal está colhida, e o que foi colhido está mal localizado, está mais para o sul do país. Então a gente falando um pouquinho aqui da região de Campinas, que é um pouco, eu falo que nós estamos aqui na região de Campinas, a região de Campinas é a base para o contrato da B3, e a região de Campinas é a região que tem maior correlação com o resto do país, tá certo? Então, falando especificamente da região de Campinas, ou está havendo uma dificuldade para essas indústrias de se abastecerem no seu suprimento, né? E isso está perdurando e deve perdurar aí até, pelo menos, o último decênio de março, quando a gente começará a ter, a partir de final de março, uma colheita efetivamente da safra de verão, inclusive aqui do estado de São Paulo. O estado de São Paulo só, por enquanto, teve a colheita dos pivôs, mas é um volume muito incipiente, né? E depois vem a safra de verão, que vai ser colhida só no mês de abril aqui, praticamente, em São Paulo, né? Então, o motivo da alta dos preços foi exatamente esse. Foi principalmente por conta de baixos estoques,
tivemos uma exportação muito forte, estamos passando um estoque de passagem aí próximo de 8 milhões de toneladas no final de janeiro para início de fevereiro, quer dizer, e com uma safra de verão pequena e com os fatores logísticos que todo ano acontece, e esse ano foi potencializado o problema em função do recorde da safra de soja. E aí, Roberto, essa situação desses preços elevados devem permanecer, então, pelo menos até começar a chegar esse volume de segunda safra, aí a gente deve ter um alívio nesses preços? Olha, nós vamos ter preços firmes e preços extremamente remuneratórios o ano inteiro, né? Porque, na verdade, a gente falar em níveis de preço de acima de 70, eu acho que as margens produtoras estão excelentes, né? Nós vamos ter, sim, daqui até pelo menos junho. Nós estamos com uma safrinha atrasada, então não vamos ter um volume significativo de entrada no mês de junho. Um pouco do volume de junho está basicamente restrito ao Mato Grosso, e é uma região que está muito voltada mais para a exportação, né? Também com fatores logísticos que pesam para trazer para outras regiões do país. Mas vamos ter daqui pelo menos até a entrada da safrinha. Agora, a partir de abril, maio, a gente acredita que com a colheita, principalmente no mês de abril, né, que vai ser o maior volume da safra de verão sendo colhida agora no mês de abril, nós vamos ter uma oferta que vai aparecer e eu acredito que o produtor não vai perder a oportunidade, né, por conta dos preços que aí estão. Porque o cenário para frente de safrinha, a gente depende ainda muito da questão de como essa safrinha está sendo plantada. Né? Então, a gente sem falar em problemas climáticos, perda de produtividade, né? O que a gente está vendo para essa safrinha primeiro, um cenário de Chicago em alta. Hoje, inclusive, nós temos o relatório do USDA, né? E Chicago subiu, por quê, principalmente? Porque se nós pegarmos a fotografia hoje da CBOT de Chicago, da Bolsa de Chicago, nós vamos ver que o milho, por exemplo, ele nesse patamar de 5,40, ele está caro, tá? Pela expectativa que se tem de 38, 39 milhões de toneladas de estoque de passagem nos Estados Unidos. Por que o milho está nesse patamar de preço? Por causa da soja. Então, a soja é um dos principais motores de ter carregado o milho na CBOT. Eu diria que se não tivesse a questão da soja estar com estoque muito baixo dos Estados Unidos, beirando a zero e tendo quase os Estados Unidos ter que importar produto, o que sugere que se os preços da soja subissem muito em relação ao do milho, teríamos já como está previsto, um aumento de área de 8,5% e menos de 2% na área de soja nos Estados Unidos e menos de 2% na área de milho nos Estados Unidos. Então, o que nós estamos tendo? A soja puxando o milho. Porque se fosse para ver esses números que estão hoje mostrados em Chicago no relatório de fevereiro, que agora nós vamos ter um outro hoje, agora depois do almoço, né, eu diria que o patamar de preço de Chicago deveria ser alguma coisa ao redor de 4,5%, não chegar de 5,5%. Mas a soja puxou o milho. Agora, com relação ao futuro, como você me fala, eu estou dizendo isso de Chicago, porque o futuro também, a gente precisa ver, a China vai parar com essas importações, que eles falam em um número de 23 milhões de toneladas, né? A gente já escutou números maiores, né? Vocês vejam que a China começou com um número de 7 milhões de toneladas nas informações que estariam importando, foi subindo, e já chega a quase 24 milhões, que são os números do relatório do mês passado. Então, se a China importar mais milho dos Estados Unidos e esses estoques vierem para patamares de 30 milhões, aí a gente já começa a falar, os preços do milho já ficariam, falando assim, 5,5 já é coerente, entendeu? Agora, pode ser que a gente tenha também uma pressão ainda maior da soja, que vai levar um pouco mais o milho para cima. Então, nós temos a possibilidade de Chicago subir ou cair. A projeção para Chicago, depois das telas de setembro, já mostra uma baixa em função de uma super safra americana que virá por aí, tá certo? Então, assim, para frente, o que eu estou vendo é o seguinte: o mercado consumidor, de uma vez por todas, ele vai ter que atuar fortemente com preços superiores à exportação. Todas as estratégias que eles vinham adotando até anos anteriores não estão dando certo, porque eles vinham acompanhando paridade de exportação, só que aí você tinha um pico no câmbio, um pico na CBOT, aí isso aí é um grande volume numa semana de exportação, 2, 3 milhões de toneladas. E aí a gente vive essa questão de que todo ano a gente está exportando um volume e quase fazendo com que a gente tenha que importar grandes volumes. Agora, a gente precisa ver o que também vai acontecer para frente. Nós tivemos aí a Argentina cerceando as exportações, não por tarifas, mas com cotas. A Ucrânia também estabeleceu cotas. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, então tem que estar no radar isso,
que pode ser que em algum momento, se tiver uma explosão de exportação e alguma coisa vai ter que ser feita, porque nós somos um país que consumimos 70 e poucos milhões de toneladas, então pode ser que entre isso no radar. Então tem muita coisa, Guilherme, para frente que pode acontecer, a favor de altas no preço ou até de manutenção ou uma certa retração. Mas o fato é que eu acho que dificilmente a gente vai ver preços abaixo de R$ 70 daqui até a safra de verão no ano que vem. Eu acho, a princípio, muito difícil. Câmbio, havia uma certa expectativa com a passagem das reformas esse câmbio cedesse, mas as coisas estão cada vez mais se complicando. Ontem nós tivemos o fator faqui no mercado, onde o câmbio no mercado futuro subiu 3%, né? Está recuando um pouco agora, está se ajustando com o que encerrou o dólar ontem no final do dia, mas enfim, eu acho que em termos de preço é um game aberto, tudo pode acontecer, inclusive subir mais ou cair um pouco, tá? Lá para frente. E aí, Roberto, entrando nessa questão das exportações que você comentou, a gente teve um fevereiro encerrado com exportações muito acima de fevereiro de 2020. Março também começou essa primeira semana com volumes acima do registrado no mesmo mês do ano passado. O que está acontecendo para essas exportações tão maiores do que o mesmo período do ano passado, que foi um ano bastante exportador? É exatamente aquilo que eu falei um pouco atrás, que nós tivemos uma combinação de preços em dólar subindo na CBOT. A gente não pode esquecer que, por exemplo, em maio do ano passado, os relatórios do USDA, eles projetavam um estoque de passagem dos Estados Unidos ao redor de 85 milhões de toneladas. Foram revisando por redução de área, por quebra de produtividade, por problemas de tornado em Illinois, que aconteceu atipicamente, exportações firmes. Quer dizer, nós estamos falando agora num relatório que está com quase metade do que eles previam lá no início do plantio da safra do ano passado, tá certo? Então nós tivemos, naquela época que se falava em 80 e pouco milhões de toneladas de estoque de passagem dos Estados Unidos, né? Chicago falava em 3,20 o bushel, e hoje está 5,40, porque os estoques estão caindo e tem essa questão soja que eu falei, né? Então, vocês vejam que a soja também estava num patamar de 9, hoje está 14, 14,30. Então, assim, nós tivemos a questão alta dos preços fortemente em dólar, foram uma alta significativa, mais de 50% no milho, tá certo? Nós tivemos também o câmbio que aumentou e nós tivemos um enxugamento dos nossos níveis de estoques no país, dos nossos estoques, que levou o milho de um preço de paridade na exportação para a paridade da importação em alguns momentos, depois até ceder um pouco, tá? Mas lembra que a gente chegou a falar assim, olha, o milho vai bater paridade de importação. Bateu lá e voltou um pouquinho, tá? Mas ficou ali próximo da paridade de importação. Então, foi isso que, na verdade, fez com que a gente tivesse uma exportação muito forte. Foi uma combinação de prêmios altos, qualidade do nosso produto. Hoje, nosso produto, nós temos mercado de produtos que querem o milho brasileiro, Chicago com preços altos. Então, foi tudo isso, né, que proporcionou um volume de exportação significativo na safra passada e a abertura dessa aqui, que são residuais da safra anterior. E aí, para o restante desse ano, a gente deve manter esses níveis altos de exportação, talvez até retomar os números recordes de uma safra anterior a essa que terminou? Olha, os números que estão sendo esperados, pelo menos pela Conab para o próximo ano, é alguma coisa ao redor de 35 milhões de toneladas, né? Isso, a Conab projeta uma safra de 105 milhões e meio de toneladas. Há números nas consultorias particulares que tratam de um número maior. A gente ouve falar até numa produção de até 110. Então, tudo isso, nós vamos ter que ver que nível que vai ser a nossa produção de safrinha, tá certo? Se não vamos sofrer perdas, qual realmente o volume dela diária que vai acontecer. Ainda nós não temos uma finalização disso, ok? Mas os números que estão se falando são 35 milhões de toneladas. É, de novo, um bom volume de exportação que vai enxugar os estoques nossos, né? Quer dizer, vamos de novo chegar lá em janeiro com estoques praticamente suficientes para a entrada da safra de verão, né? Que é o que está acontecendo agora. Nós estamos no mês de março com um estoque extremamente enxutos, com uma safra de verão que se acentua a colheita praticamente final de março e principalmente em abril, né? Então nós vamos ter uma situação
de novo, onde nós vamos... E outra, nós temos, na verdade, uma exportação, já um volume bom já feito, né? O que tem de diferente este ano é que o mercado interno está se posicionando antes e está pagando muito mais que a exportação para ter esse produto lá na safrinha. Então, os números que, por exemplo, vinham do Mato Grosso até um mês atrás, vinham a comercialização da safra do Mato Grosso estava superior ao do ano passado, agora ele já está 2 pontos abaixo do que estava ano passado. Por quê? Os volumes para exportação estão sendo travados porque o mercado interno está pagando mais. E essa vai ser provavelmente a dinâmica, né? Ou seja, a gente deixa de ter aí um mercado que trabalhava próximo de paridade de importação para ficar no meio termo entre paridade de exportação, para ficar no meio termo entre paridade de exportação e importação. E se exportar muito, vai chegar de novo na paridade de importação. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor tudo o que está acontecendo no mercado do milho nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu que agradeço sempre a oportunidade e mandar sempre aquela mensagem: produtor, plante bem esse ano, porque o retorno vai ser fantástico. Então, plante com qualidade, com muita técnica, muita tecnologia e área, aproveite, porque acho que os preços vão ser extremamente remuneradores daqui até o ano que vem. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado a você, Guilherme. Um abraço e bom dia a todos. O Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, conversou com a gente para explicar um pouquinho as últimas movimentações, o que tem influenciado no mercado do milho, tanto aqui no Brasil, como também lá na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. Roberto Carlos Rafael destacando um momento de início de ano bastante firme para os preços elevados, chegando ali próximos dos R$ 96,00 na B3, indicador CPEA também próximo aos R$ 90,00, e o que tem sustentado tudo isso, conforme o Roberto destacou para a gente, são estoques de passagem bastante apertados e condições de mercado favoráveis para esses preços se elevarem, em especial aqui no Brasil. Toda a cadeia logística voltada mais para a soja nesse momento, que vai sendo colhida com grandes volumes aí pela frente, e aí com isso dificulta um pouco mais a logística para o milho, com isso sustentando esses preços elevados. Roberto Carlos Rafael, olhando daqui para frente, dizendo que os preços vão continuar firmes, mesmo com a intensificação da chegada de volumes dessa safra verão, mesmo com a chegada dos volumes da segunda safra aqui no Brasil. Na visão do Roberto Carlos Rafael, preços sustentados acima dos R$ 70,00 a saca, pelo menos até a próxima safra verão 2022, um patamar de preços bastante remunerador para o produtor brasileiro. Inclusive, essa foi a recomendação final do analista para o produtor brasileiro: apostar na cultura do milho nesse ano, plantar em todas as áreas que forem possíveis, porque os preços, as condições de mercado estão bastante favoráveis. Roberto também apontando o milho valorizado na Bolsa de Chicago, subindo ali 50% nos últimos meses, um valor bastante sustentado também pelas altas da soja, mas também pelas condições do milho, os estoques de milho americano, principalmente se a China continuar importando milho dos Estados Unidos nos volumes que vinha importando. Então, uma condição de mercado, tanto nacional como internacional, bastante altista para o milho nesse momento, pelo menos na visão do Roberto Carlos Rafael, analista da Germinar Corretora. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.